nos reunindo em família e começando essa nova série hoje sobre a cultura do local versus a cultura do reino. A cultura do reino é tão importante e nós vamos aprender sobre isso durante esse mês, a partir do texto de Mateus, capítulo 5. Ao longo do mês inteiro, nós vamos estar olhando esse capítulo 5 de Mateus. E é muito bom poder fazer isso novamente em família, aqui presente. Muito bom cantar juntos, muito bom. Eu me lembro, e o Hudson vai se lembrar disso, porque na mesma época que eu o conheci, a gente compartilhou, isso moveu bastante a gente na época, mas acho que foi 2007, um pouquinho antes, a gente estava lá na Vila Mariana ainda, acho que um pouquinho antes, e surgiu um acústico MTV, esses musicais que a MTV produzia. Né? A MTV é uma emissora que acabou, se você não sabe. Mas, naquela época, saiu um desses acústicos e era do David Caraba, de uma banda chamada Further Since Forever, e foi talvez um dos mais impactantes. Eu lembro que a gente viu isso, a gente via a galera cantando, em plenos pulmões, somente ele, com seu violãozinho tocando, mas nada, mas a galera ao redor cantando. E a gente falava assim, nossa, é isso que a gente quer. Ver a galera cantando. Né? E às vezes aquilo era um show de música. E a gente falava, na igreja a gente tem muito mais motivo para cantar juntos. Né? Então a gente quer realmente, a gente se alegra quando a gente vê a galera cantando, quando você abre sua boca e quando você canta. E às vezes a gente vem para a igreja e a gente está triste, chateado com alguma coisa. Às vezes a gente teve um dia ruim. Às vezes as coisas aconteceram um pouquinho antes da gente sair de casa, uma discussão, alguma coisa, e a gente vem naquele clima que não é legal. Mas quando a gente entra aqui, a gente tem que deixar tudo para trás. E a gente tem que abrir os nossos lábios. À medida que a gente vai abrindo os nossos lábios, Deus vai trazendo cura às nossas vidas, e Ele vai mudando. E eu creio muito nisso. Então, eu fiquei muito feliz de ver vocês cantando com muita paixão nessa manhã. Você sabe o que é um manifesto? Manifesto. Com certeza você já ouviu falar de manifesto. Alguém respondeu com sinceridade lá. Muito bom. É por isso que a gente tem que ter crianças, às vezes, entre nós. Porque você vai ter sempre a sinceridade quando você tem crianças. O manifesto é uma declaração pública de intenções. É a forma como alguém apresenta, por exemplo, a sua visão do mundo. Aquilo que ela enxerga, mas também aquilo que ela espera que aconteça. Uma realidade que ela deseja em relação ao mundo. E ao longo da história tem muitos manifestos, alguns deles bem famosos. Em 1848, por exemplo, foi publicado um dos mais famosos manifestos da história, que é o Manifesto Comunista. Em 1948, foi publicado um outro manifesto, também muito famoso, na forma de uma carta de princípios, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente tem manifestos que não são na forma como estes, mas que são discursos que são tão impactantes, que marcam eras e que se tornam, de certa forma, um manifesto. Por exemplo, em 1963, a preleção, o discurso Eu Tenho um Sonho, do Dr. Martin Luther King Jr., é um manifesto em prol dos direitos civis, uma das mais belas mensagens, talvez, já proclamadas na história, foi proclamada por ele naquele dia. Então, tem muitos manifestos, até mesmo no mundo corporativo. No mundo corporativo, o manifesto geralmente costuma ser uma declaração da visão, da missão e dos valores de uma determinada corporação. E aí, por exemplo, a gente encontra um manifesto famoso do mundo corporativo que aconteceu em 1997. E ele diz assim: essa é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados,
os que veem as coisas de forma diferente, eles não gostam de regras e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los, mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas, eles empurram a raça humana para frente. Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são as que, de fato, mudam. Esse é um manifesto. Ele não vem dessa forma, ele é do mundo corporativo, mas esse foi o discurso Think Different, pense diferente, de Steve Jobs, quando ele reassumiu a Apple em 1997. Agora, muito tempo antes do Manifesto Comunista, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do discurso do Dr. Martin Luther King, ou do Pense Diferente de Steve Jobs, teve alguém que anunciou também o seu manifesto e que convocou as pessoas a pensarem diferente. E eu estou falando do Manifesto de Jesus. E quando a gente olha para o Sermão do Monte, o que a gente tem no Sermão do Monte é o manifesto de Jesus. Jesus está fazendo um anúncio público de como ele enxergava o mundo que deveria ser criado a partir dos seus seguidores. O Sermão do Monte é o manifesto de Jesus. Ele aponta os valores do reino de Deus, e ele aponta o tipo de pessoa que ele esperava que viveria nesse reino. É isso que a gente encontra. E as palavras do Sermão do Monte, as palavras iniciais, estão dentre as mais conhecidas também, universalmente, de toda a Bíblia, onde Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos ou os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essas são as palavras talvez mais conhecidas universalmente do discurso de Jesus e de Jesus. E Alistair Begg, um pregador escocês, ele diz: aqui está um manifesto para a vida cristã, que sai diretamente dos lábios de Jesus, enquanto ele reunia tanto os seus seguidores, quanto aqueles que estavam pensando em se tornar seus seguidores. Este é um manifesto que não está orientado à arena política, mas à arena relacional e individual. Então, quando nós falamos da cultura do reino hoje, quando nós iniciamos essa série para falar e diferenciar que a cultura local é diferente da cultura do reino, nós precisamos estabelecer de antemão que não se trata de uma posição política. Ela é acima de qualquer posição política, e na verdade ela deveria orientar as nossas vidas acima de qualquer posição política. Não é uma orientação política, é uma orientação de valores, é uma orientação relacional, de uma relação com Deus e com o próximo, é uma orientação individual de como nós devemos viver diante de Deus. Este é o manifesto de Jesus. Ele deixa claro que há uma diferença profunda entre a cultura local e a cultura do reino. E quando Jesus vem a esse mundo para anunciar esse manifesto, ele nos traz três coisas importantes. Primeiro, ele estabelece a chegada de um novo reino. Se você ler o texto de Mateus, a partir do capítulo 4, depois de Jesus ter sido tentado no deserto, ele volta para a sua cidade, e aí vai dizer lá no versículo 17 que ele começa a pregar. Então, se algum dia alguém perguntar para você qual foi o primeiro sermão de Jesus, não foi o Sermão do Monte. Esse não foi o primeiro sermão de Jesus, a primeira mensagem de Jesus, o primeiro anúncio público de Jesus.
Está lá no versículo 17, os 3 evangelhos sinóticos, eles registram isso. A mensagem de Jesus, a primeira delas foi assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O primeiro anúncio de Jesus diz respeito ao reino de Deus, ao reino de Deus. E quando a gente olha para o Sermão do Monte, ele está falando do reino de Deus. Ele está ensinando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus representa a realeza de Deus, representa o governo de Deus, representa a sua autoridade. O reino de Deus não diz respeito a um espaço geográfico, a uma região, a um lugar, a um povo. O reino de Deus é um reino universal. Ele se expande não só pela terra, mas por todo o universo. É o governo soberano de Deus sobre todas as coisas em todo o universo. E para que a pessoa entre nesse reino, ela precisa se submeter ao reino. Ela precisa reconhecer quem é o rei e qual é o seu reino e se submeter. E quando Jesus chega anunciando isso, dizendo, olha, o reino de Deus está próximo, lembra que ele faz isso num contexto do Império Romano, onde César era o imperador absoluto, inquestionável e implacável, onde as pessoas viviam subjugadas por um outro domínio e um outro poder. E Jesus diz assim: arrependam-se, o reino de Deus. Há um rei, e há um reino que é diferente desse que vocês conhecem. Arrependam-se, ele está próximo. Jesus veio trazer o reino. E é interessante que o chamado dele de arrepender-se é muito parecido, de certa forma, no original, com essa ideia do Steve Jobs: think different. Pense de maneira diferente. Pense de maneira nova. Arrepender é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de orientação das suas ideias e dos seus conceitos. Porque um novo está chegando. E não cabe mais você pensar da mesma forma. Você tem que pensar de uma maneira nova. É abandonar a lógica do velho para abraçar uma nova lógica de um novo reino, de um novo mundo. Jesus estava dizendo, em outras palavras, vocês foram até aqui treinados a pensar dessa maneira, mas a partir de agora vocês têm que começar a pensar de uma maneira nova. E quando a gente olha para isso, novamente, isso diz respeito ao reino de Deus. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus não estava falando de uma condição material, mas estava falando de uma pobreza espiritual. Ele estava falando de pessoas que reconhecem que elas não têm absolutamente em si mesmo nada para alcançar o favor de Deus, que tudo é graça e bondade e misericórdia de Deus. Pobres de espírito, Jesus diz e anuncia: deles é o reino dos céus. Ou seja, para você entrar no reino, você tem que começar reconhecendo que você não tem condições de entrar no reino, que você é pobre, que você não tem condições, mas você é bem-vindo, porque o rei te recebe, ele te convida. Então, essa é a primeira bem-aventurança, e as bem-aventuranças, na verdade, elas são 8. A última bem-aventurança é que fala: bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça. E depois a gente tem um complemento dela nos versículos seguintes, mas essa é a última bem-aventurança. E nota que a primeira bem-aventurança diz: deles é o reino dos céus. A última bem-aventurança diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. É como se Jesus estivesse ali, entre essas duas, ele estivesse dizendo: está aqui. Né? Isso é na literatura bíblica, isso é um inclusio. E que tudo aquilo que está entre esses dois versículos dizem respeito ao reino de Deus, que encerra exatamente essas declarações. Então Jesus veio anunciar um novo reino, o reino de Deus, um reino completamente diferente do reino humano. A segunda coisa é que, quando a gente olha para esse reino, Jesus ensina que a cultura desse reino está acima de qualquer cultura local. Isso é muito importante. A cultura do reino está acima de qualquer cultura local. Agora, cultura é uma coisa muito importante. A gente não tem muito tempo para elaborar sobre isso. O Hudson escreveu o prefácio de um livro muito bom, excelente, que vai ser publicado aqui no Brasil. Está
deve ser lançado aqui, inclusive, no 242, estão preparando o lançamento, vai acontecer num sábado, quero já deixar aí você de sobreaviso para você estar aqui e trazer a galera. É um livro excelente sobre cultura. Então, a gente não tem tempo de elaborar sobre cultura, mas cultura é uma coisa que é feita pelos homens. Ela vem lá desde Gênesis, aquilo que é conhecido como o mandato cultural de Deus. Deus deu aos seres humanos a capacidade, e também Deus deu aos seres humanos um mandato para que os seres humanos criassem a cultura. Então, tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor, aqui a gente tem um monte de expressões culturais bacanas, desde a roupa que a gente usa, né? Eu estava olhando aqui, assim, poxa, tem o Panda, ele estava com o que é isso? É um pijama, cara? Não sei. Assim, a gente tem todo o pessoal, a galera aqui vestindo com roupas diferentes, coloridas, e a gente tem cabelos diferentes, e eu amo igreja com cabelos malucos, e doidos e diferentes. Cara, isso é fantástico, são expressões culturais bacanas, e muitas delas são belas, a gente tem músicas diferentes, a gente tem tanta coisa linda. E essas coisas foram criadas pelo ser humano, mas nem toda a cultura é boa, e nem todos os aspectos da cultura são bons. Por quê? Porque assim como a humanidade, as coisas que os seres humanos fazem também são manchadas pelo pecado. E é por isso que o ser humano, que é capaz de criar coisas mais maravilhosas, as canções mais inspiradoras e belas que elevam a nossa alma, pode fazer coisas terríveis também, que nos trazem profundo espanto e tristeza nesse mundo. Por quê? Por causa do pecado. Então, é por isso que a cultura do reino, ela não está debaixo da cultura humana, ela está acima da cultura humana, ela não está manchada pelo pecado, ela está acima disso, ela nos eleva para aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Jesus, ainda Mateus capítulo 4, 23, diz que ele foi percorrendo toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o reino de Deus. Então Jesus está ensinando e ele está anunciando esse reino de Deus, essa nova cultura para as pessoas. O reino de Deus, novamente, não se identifica a nenhuma cultura desse mundo. O reino de Deus, a gente costuma dizer que Deus é brasileiro, o reino de Deus não é brasileiro. Ok? O reino de Deus não é brasileiro, mas também não é americano. Ok? Não é americano. Sim, não é americano, e não é europeu, e não é africano, e não é asiático, e não é latino. O reino de Deus não está confinado a nenhuma dessas culturas. Em todas elas tem coisas boas e belas, e tem coisas que não são boas e que não são belas. O reino de Deus não está confinado, ele está acima dessas culturas. Quando eu estava no seminário, uma das matérias que eu mais gostava de estudar, e dediquei muito tempo lendo, estudando, era uma das minhas paixões, era antropologia cultural, era exatamente estudar e conhecer essas diferenças culturais ao redor do mundo, nas diferentes tribos e povos. E Bruce Nichols escreveu um livro sobre o evangelho e a cultura, muito interessante, no aspecto da contextualização, e ele diz assim: o evangelho nunca é hóspede de qualquer cultura, o evangelho é sempre o seu juiz e redentor. Ou seja, onde quer que o evangelho chegue, em qualquer cultura do mundo, o evangelho vai chegar como juiz dessa cultura. O evangelho vai chegar e ele vai apontar para essa cultura coisas que não se conformam aquilo que Deus deseja, a vontade de Deus e o reino de Deus. E ele vem julgar a cultura, mas ele também vem redimir a cultura. Ele é redentor da cultura. Isso é belíssimo na jornada missionária. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez você já ouviu isso várias vezes, principalmente no nosso mundo, onde muitas vezes a que é antagônica, que gosta de falar mal da igreja e da história da igreja, vai dizer assim que os missionários fizeram um mal tremendo para essa tribo, para aquilo, para destruir a cultura disso e daquilo. E, gente, missionários erraram ao longo da história, principalmente em missões modernas. Se você estudar isso, e eu posso dizer, eu estudei muito sobre isso, missionários erraram. Verdade, todos nós erramos, né? Hoje de manhã aqui, se eu não me engano, acho que alguém errou na entrada de uma música aqui. Errou. E deu um erro. E aí a gente fala, nossa, errou. Cara, eu tenho certeza que o pessoal chegou aqui, eles não planejaram, a gente vai cantar a primeira música, e quando a gente começar a cantar a segunda música, a gente vai errar. Ninguém planeja isso.
Ninguém planeja. Você não planeja errar, você erra. Certo? Missionários cometeram erros, mas eles não cometeram erros porque eles foram intencionais. Assim como a gente não comete erros intencionais. Mas missionários fizeram muitas coisas boas ao redor do mundo. No seu trabalho missionário, em muitas culturas. Resgataram muitas coisas. A países e culturas remotas ao redor do mundo que devem tanto à atividade missionária. A Índia é um desses lugares, por exemplo. O sistema de castas da Índia, ele não começou a ruir com Gandhi. O sistema de castas da Índia começou a ruir através do trabalho de um missionário chamado William Carey. Foi o William Carey que lutou, inclusive, tremendamente para que na Índia as viúvas não tivessem que ser atiradas às piras de chamas dos seus maridos, cujos corpos estavam sendo queimados ali. E havia um costume, se o seu marido morresse, você tinha que se atirar voluntariamente às chamas para morrer junto com ele. William Carey, um missionário, um cristão, trabalhou para que esse costume, que não era um bom costume, para que ele fosse mudado na Índia, e tantas outras coisas. A gente poderia ficar horas e horas aqui dando exemplos sobre isso. Então, o Evangelho ele chega para redimir as culturas, mas ele chega para julgar. E assim é o reino de Deus. Quando a gente olha para as culturas, tem tantas coisas nas culturas que não combinam com o Evangelho, que são valores que se chocam, na verdade, com o Evangelho. Por exemplo, o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro ele se choca com o Evangelho. Sabe o que é o jeitinho? Né? Ele é usado para você burlar as regras, manipular situações, obter vantagens. Ou, muito próximo dele, é a lei do Gerson. Ou a lei de Gerson, que você quer levar vantagem em tudo. O Evangelho não combina com isso. O Evangelho diz que você não deve pensar em si mesmo, em primeiro lugar, você deve pensar no outro. E aí ele vai se chocar com a lei de Gerson. O Evangelho não combina, por exemplo, com a malandragem exaltada como esperteza. Né? O malandro ele é exaltado como esperteza dentro da cultura brasileira. Aquela figura do malandro que é admirado porque ele se deu bem, mesmo por meios injustos. O Evangelho não combina com isso. O Evangelho não combina com o machismo tão prevalecente em culturas latino-americanas e outras ao redor do mundo, onde a mulher ela é desvalorizada tão somente por ser mulher, onde há abuso de poder, onde a mulher é transformada num objeto. O Evangelho não combina com isso. O Evangelho não combina com a sensualização normatizada que a gente vê na cultura brasileira, em particular, em outras partes do mundo, mas aqui muito mais. Na verdade, você só percebe o quanto isso é forte no Brasil quando você sai do Brasil e você conhece outras culturas. Aí você percebe o quão forte é a sensualização normatizada no Brasil, quando o corpo e a sensualidade são banalizados e transformados em mercadoria, como é feito aqui no Brasil. O Evangelho não combina com isso. Essas coisas se chocam com o Evangelho. Quando o Evangelho ele entra numa cultura assim, ele vai provocar mudanças, ele vai provocar reações, ele vem para julgar, mas ele vem para redimir as pessoas e para transformar as pessoas. E é isso que Jesus estava dizendo. Mesmo nos dias de Jesus, tinham coisas que precisavam ser confrontadas. E a gente vai encontrar no Sermão do Monte, às vezes, Jesus falando assim: vocês ouviram o que foi dito. Vocês estão acostumados a seguir essa lógica, vocês estão acostumados a seguir nessa direção. Eu, porém, vos digo, Jesus vem confrontando os seus ouvintes com a lógica e com a cultura do reino. E o John Stott escreveu, muito tempo atrás, um livro no Sermão do Monte. Na verdade, foram sermões que ele pregou e depois foram convertidos em um livro. E ele diz o seguinte: os discípulos de Jesus têm de ser diferentes, tanto da igreja nominal como do mundo secular, tanto dos religiosos como dos irreligiosos. O Sermão do Monte é o esboço mais completo da contracultura cristã. É esta contracultura cristã, e essa contracultura cristã é a vida do reino de Deus, uma vida humana realmente plena, mas vivida sob o governo de Deus. Agora, deixa eu fazer uma pausa aqui para falar uma coisa. Quando a gente fala sobre isso, a vida vivida sob o governo de Deus, isso não tem nada a ver com a gente defender uma teocracia. Ok? Teocracias são ruins.
Porque quando a gente está falando de teocracias, nós estamos falando de seres humanos que se colocam no lugar de Deus para falar em nome de Deus e para dominar a vida das pessoas e geralmente oprimir a vida das pessoas. Isso não é bom, isso é ruim. O Brasil não precisa de ninguém no governo para se colocar como se estivesse falando em nome de Deus. Ok? Teocracia é ruim. Está acontecendo agora um conflito lá no Irã. De certa forma, isso tem a ver com uma postura política desde 1979, que causou a morte de milhões de pessoas, a opressão de milhões de pessoas, a saída de milhões de pessoas daquele país ao longo dos anos, por causa de um governo teocrático, que pretende se falar em nome de Deus lá, em nome de uma religião, em nome de Deus. Nós não precisamos disso aqui. Okay? Então não é isso que nós estamos falando. A submissão é individual e relacional. Ela não é política. Ela não é política. É importante isso, gente. Importante porque a gente está falando isso num ano de eleição no Brasil, né? E às vezes as pessoas, a gente vai ver muita discussão, infelizmente, porque as pessoas se agarram a figuras políticas, a partidos políticos, a agendas políticas, como se fossem o seu próprio Deus. Mas o reino de Deus está acima dessas coisas. Aquele que se submete a Jesus não se rebaixa para se submeter debaixo de um outro governo. Ele exerce a sua posição política de maneira crítica. É isso que a gente precisa amadurecer. Então, o reino de Deus, ele não é uma extensão da cultura local. O reino de Deus, ele se choca contra todas as culturas. Existe uma outra maneira de dizer sobre isso. O reino de Deus, ele é supracultural. Ele está acima de toda a cultura da terra. E o reino de Deus estabelece um novo padrão moral e ético para a humanidade. É interessante isso, porque a gente só pegar as bem-aventuranças, a gente vai ver que elas não são frases soltas. Na verdade, para as pessoas que estavam ouvindo essas palavras de Jesus, isso era chocante. Chocante. Era aquele negócio das pessoas ficarem de queixo caído, quando Jesus começou a falar para elas aquilo que a gente hoje tem como as bem-aventuranças, e a gente lê assim, nossa, que discurso belo, né? Que discurso incrível. Para as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia, elas ficaram chocadas, possivelmente. O que ele está falando? Que mensagem é essa? Bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe por quê? Porque a palavra bem-aventurados, makarios, no grego, ela pode ser traduzida, inclusive, como felizes, ou abençoados. Ela é uma palavra de aprovação. Ela é uma palavra de reconhecimento. É reconhecer que uma pessoa é abençoada, que ela é feliz porque ela foi abençoada com isso. Então Jesus está falando assim, que os pobres de espírito são felizes. Ele está falando que os que choram são felizes. Ele está falando que aqueles que são perseguidos por causa da justiça, em outras palavras, eles são injustiçados, são felizes. Jesus está trazendo uma mensagem que é completamente contrária à opinião pública e ao pensamento das pessoas. Ele está dizendo que aqueles que o mundo considera como os infelizes, como os desaprovados por Deus, porque mesmo naquela época, assim como hoje, em muitos contextos, você ser aprovado por Deus, abençoado por Deus, significa que você tem uma vida boa. Né? Você, de repente, conseguiu um outro emprego melhor, tudo mais, você foi abençoado por Deus. Abençoado, que glória a Deus. Né? Se a sua vida está fluindo de acordo com o que as pessoas e o mundo entendem como bom, você é abençoado. Mas se as coisas não estão indo da maneira como o mundo pensa que você deve ser, como é que você é visto? Não é como abençoado, não é como alguém que é feliz. Você é olhado como alguém que talvez digno de pena, ou então alguém que, sei lá, eu vou orar por você, irmão, tem alguma coisa errada aí na sua vida. Mas Jesus fala assim, cara, que aqueles improváveis são os abençoados. Eles são os felizes. O que é que Jesus está dizendo ali? Jesus está apontando essa lógica do reino. Jesus está dizendo assim, que no reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Jesus está dizendo que no reino de Deus os valores são invertidos. Aqueles que são considerados derrotados, esses são, na verdade, os vitoriosos. Ele disse isso em outra palavra, se você quiser ser vencedor, perca. É assim que se ganha no reino de Deus. Então Jesus está invertendo
invertendo tudo isso e causando uma revolução no pensamento dessas pessoas. As bem-aventuranças, elas não são uma declaração, ou melhor, elas são uma declaração de valor e não de mandamento. Jesus não está dizendo assim, vocês devem ser pobres de espírito. Em momento algum ele falou isso. Jesus disse, aqueles que são pobres de espírito são abençoados. Jesus não diz, vocês devem chorar. Jesus diz, aqueles que choram, esses são abençoados, porque eles serão consolados. Jesus não disse em momento algum que nós devemos ser misericordiosos. Jesus disse que quem é misericordioso é abençoado e vai alcançar a misericórdia. Ou seja, ela não é um mandamento, ela é uma declaração de valor sobre pessoas que se veem nessa condição. Elas não descrevem como as pessoas se sentem, tampouco. Elas descrevem o que Deus enxerga na vida dessas pessoas. Não é que eu me sinto assim, e aí eu sou bem abençoado. Não, bem-aventurado. Não, às vezes, na minha condição de pobre de espírito, às vezes na minha condição de miséria que me leva a chorar pelos meus pecados diante de Deus, às vezes nessa condição eu não me sinto abençoado. Eu não me sinto abençoado. Mas Deus olha para mim e Deus diz, você é abençoado. É como Deus enxerga essas pessoas. Elas são contraculturais, como nós falamos, e elas são paradoxais. Eu já mencionei isso daqui. É um paradoxo você dizer, felizes são os infelizes. É um paradoxo. Felizes são os que estão chorando. Isso é um paradoxo, né? O mundo diz assim, felizes são os fortes. Felizes são os autossuficientes, felizes são os que são admirados, felizes são os vencedores. Jesus diz, felizes são os pobres, os que choram, os mansos, os perseguidos. É um paradoxo aquilo que ela vem trazer. Então Jesus, ele está invertendo os critérios de grandeza, está expondo a falência da cultura local, da cultura dos homens. É bem interessante que ele faz isso fora das bem-aventuranças, em outros momentos. Tem um desses momentos, inclusive, que é sobre a liderança e sobre a autoridade. E Jesus fala assim, olha, no mundo, na cultura do mundo, na cultura local, os poderosos, os que governam, eles fazem dessa maneira. Entre vocês, não vai ser assim. Ou seja, Jesus está invertendo essas coisas. As bem-aventuranças, elas não descrevem 8 tipos de pessoas. Elas descrevem um único tipo de pessoa. Essa pessoa é o cidadão do reino de Deus. Elas são 8 marcas de uma vida daquele que submeteu-se ao governo e ao domínio de Deus. Não são 8 categorias de discípulos distintos. A gente tem ali uma pessoa que é um pobre de espírito, que legal, né? Mas aquele ali é manso, que bacana e tudo mais. Aquele vive chorando o tempo todo, né? Não são pessoas diferentes. Não é como personalidade, é uma única pessoa. É a característica de uma vida transformada por Deus. John Stott diz isso de uma maneira muito boa, quando ele fala, elas descrevem o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. É o caráter equilibrado e diversificado de todo o povo de Deus. Elas são 8 qualidades de um mesmo grupo de pessoas, que ao mesmo tempo são mansos, misericordiosos, humildes de espírito e limpos de coração, que choram, têm fome, são pacificadores e perseguidos. Ou seja, o discípulo de Jesus, ele é ao mesmo tempo humilde de espírito. Ele é sensível à dor e ao pecado. Ele é manso. Ele é faminto por justiça, ele é puro de coração, ele é alguém que trabalha pela paz, é pacificador, e é alguém que é disposto a sofrer por sua fidelidade a Deus. Ou seja, se a minha fidelidade a Deus significa que eu serei perseguido, que eu vou sofrer, que vão me colocar na cadeia, eu serei fiel a Deus. Eu estou disposto. Esse é o discípulo de Jesus. E é interessante, quando a gente olha para as bem-aventuranças, é a gente lembrar que Jesus foi o modelo perfeito das bem-aventuranças. Modelo perfeito. Elas não são apenas um retrato ideal e moral do cristão, elas são, antes de tudo, e acima de tudo, um retrato do próprio Cristo. Jesus foi pobre de espírito. Ele viveu em total dependência do seu Pai. Jesus chorou diante da dor e do pecado da humanidade.
Jesus era manso e humilde de coração. Jesus teve fome e sede de justiça. Ele foi misericordioso com os pecadores. Ele era puro de coração. Ele veio para estabelecer a paz e o seu evangelho foi chamado de evangelho da paz. Ele foi perseguido, condenado por causa da justiça. Jesus viveu as bem-aventuranças. Ele não só ensinou, ele modelou na sua própria vida do que significa ser alguém que entra no reino de Deus. É por isso que João, num dos últimos escritos do Novo Testamento, uma epístola de João, ele vai dizer o seguinte: quem afirma que permanece em Jesus deve andar assim como ele andou. Em outras palavras, deve viver da mesma maneira que ele viveu. Essas são as bem-aventuranças. Teve um missionário na Índia durante muitos anos, Stanley Jones, viveu muito e estudou e conheceu muito a cultura da Índia, foi amigo de Gandhi. E ele escreveu algo interessante, ele diz assim: vivemos por tanto tempo sobre os princípios lupinos. Lupinos são os princípios dos lobos, né? Dessa sociedade de lobos que a gente tem, um devorando o outro. E ele diz assim: nós vivemos durante tanto tempo sobre princípios lupinos do egoísmo, da competição e da discórdia, que o caminho cristão do altruísmo, da cooperação e do amor nos parece estranho. Parece estranho. Quando a gente anuncia no nosso mundo hoje, na nossa sociedade, esses princípios e esses valores de Jesus, isso parece estranho, mas foi exatamente esse reino estranho que Jesus veio inaugurar. Se você pensa que o reino de Deus vai fazer você ser mais popular na sociedade de hoje, você está redondamente enganado. Porque você não vai. O reino de Deus, novamente, ele vai se chocar com a cultura local. O reino de Deus vai fazer você parecer uma pessoa estranha, esquisita, uma pessoa que não é desse mundo. Já ouviu isso? Foi exatamente isso que Jesus disse. Você vai se parecer com alguém que está no mundo, mas que não é desse mundo. E é interessante que Jesus nos lembra que o Evangelho nos chama, então, não só para declarar as nossas crenças, mas para vivê-las. Isso é a diferença entre a ortodoxia e a ortopraxia. A ortodoxia fala todas as coisas corretas. A ortopraxia vive de maneira correta. É a diferença entre você declarar o nome de Jesus, e nesse sermão, lá no finalzinho, Jesus vai falar que naquele dia, lá no capítulo 7, nos últimos versículos do sermão, ele vai falar que naquele dia algumas pessoas vão chegar para ele e vão declarar o nome dele, vão dizer assim: Senhor, Senhor. Ele vai falar assim: eu não conheci vocês não sei quem vocês são. Então, não é só declarar, é viver, é se submeter. E a gente não tem como viver isso a não ser pela graça de Deus. Mas é importante isso, que nós entendamos que o reino de Deus, ele vem para se chocar com a cultura local e para redimir as nossas vidas nessa cultura e estabelecer um novo modo de viver nesse mundo. A minha pergunta no finalzinho aqui é o seguinte, uma reflexão para mim, mas é uma reflexão para todos nós aqui. As marcas das bem-aventuranças estão aparecendo em mim? As marcas das bem-aventuranças aparecem em minha vida? Em outras palavras, há humildade em mim? Há humildade em minha vida? Há quebrantamento em mim? Eu me quebranto diante dos meus pecados, mas não só dos meus, eu me quebranto diante dos pecados no mundo. Um dos primeiros versículos que eu aprendi a memorizar na Bíblia vem do Salmo 119. Eu não memorizei o Salmo, nunca. Mas eu memorizei alguns versículos. E um dos primeiros foi desse Salmo 119, verso 136, em que o salmista diz assim: rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Ou seja, não é só chorar pelos meus pecados, mas é chorar pelos pecados do mundo ao meu redor.
há quebrantamento em mim, há fome e sede de justiça em mim. Quando eu vejo a injustiça, eu anseio por um mundo novo onde haja justiça, onde a justiça possa fluir como um ribeiro perene. Há misericórdia em mim. Eu sou misericordioso com as pessoas. Ao longo dos anos eu tenho dito isso para alguns amigos em conversas. Todos nós vamos errar, como eu já falei aqui. Eu já errei muito e com certeza vou errar. Eu tenho escolhido que eu prefiro sempre errar do lado da misericórdia do que do lado do legalismo. Se eu tiver que errar com alguém, eu prefiro que o meu erro seja no lado da misericórdia. A pureza de coração em mim. Eu tenho mantido os meus olhos e o meu coração puro. Eu promovo a paz. Eu trabalho para edificar a paz. Eu permaneço fiel. Quando obedecer a Jesus significa que vai custar de mim alguma coisa. Será que eu sou fiel em momentos assim? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer acerca de nós. O reino de Deus não se manifesta através das nossas marchas, das bandeiras que nós levantamos, ou das pautas que nós defendemos. O reino de Deus se manifesta através do tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. A nossa vida está sendo moldada pela cultura local ou pela cultura de Deus, do reino de Deus? Jesus, nesse mesmo sermão, nos ensinou a orar. E eu quero concluir com essa oração de Jesus, onde ele diz: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o reino de Deus venha, que ele venha em nossas vidas e que ele se mostre através de nós, porque o reino de Deus é totalmente diferente e é infinitamente melhor do que qualquer cultura desse mundo. Que Deus nos abençoe.